Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. No ar começamos os Donos da Bola nessa terça-feira e a gente já vai ficando com aquele gostinho. Acabou o Campeonato Brasileiro 2017, mas felizmente Bahia e Vitória garantiram suas vagas para 2018 e claro que a gente espera que o ano que vem o desempenho dos nossos times seja muito melhor do que desse ano que está acabando. E a gente ainda tem muito o que especular, até porque tem mudança na presidência do Vitória, mudança na presidência do Esporte Clube Bahia. O torcedor quer saber quem fica para 2018. Dos jogadores, treinadores, e a gente vai comentar isso com você hoje ao vivo aqui no estúdio. Tem Wagner Mancini, técnico do Esporte Clube Vitória. Eu vou começar dando uma boa tarde muito especial a você, Mancini, e parabéns pelo trabalho que foi feito. Acho que sua missão que você teve, que foi dificílima, né? A gente chegou a brincar que estava fazendo mágica desde o momento que você chegou. Foi cumprida e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre 2018. Mas terminando o ano agora, qual é a sua sensação nesse momento? Bom dia. Bom dia, Juliana. É sempre uma satisfação estar aqui falando sobre futebol, né? E eu espero que 2018 seja muito melhor. Ainda algumas definições serão vistas no Vitória, né, em função de parte política, mas eu tenho mais um ano de contrato ainda e espero que tudo se resolva da melhor maneira possível. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Mancini para me ajudar no bate-papo com o técnico do Vitória. Meus queridos, Cássio Cardoso, bom dia para você. Bom dia, Ju. Bom dia a toda a audiência do Donos da Bola. É um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer estar ao lado do Wagner Mancini, a quem já dou logo os parabéns pelo trabalho. Uma bucha de canhão que ele pegou e transformou em permanência do Vitória na Série A. Vai ser um prazer conversar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E também fechando o trio, Anderson Matos, bom dia! Bom dia, Juliana, bom dia ao telespectador, né? Muito obrigado por ter me convidado e poder ter essa oportunidade de entrevistar aqui o Wagner Mancini com mais tempo, com mais calma, né? Ele que, como você falou, foi um mágico. Eu confesso que quando o Mancini chegou, Vitória 12 pontos, time deteriorado, eu falei, gente, já foi, já era. E aí quando ele chegou, o time foi andando e de vento em popa cresceu bastante, né? Então parabéns ao Mancini, parabéns ao Vitória, já falamos mais. Isso, vamos relembrar um pouquinho do que o Vitória passou nesse ano de 2017, momentos conturbados, problemas de bastidores, até a chegada do Wagner Mancini para ajeitar a casa, colocar o time nos trilhos. No final caiu de rendimento, mas mesmo no sufoco, perdendo para o Flamengo, ficou na Série A. Foi por um triz. O gol da Chapecoense fez com que o Coritiba assumisse a vaga que ninguém queria. Quando tomou aquele segundo gol ali, eu já pensei de ganhar, acabou, vai descer. O Leão se safou, é verdade, mas fez o torcedor sofrer do início ao fim do Campeonato Brasileiro. Das 38 rodadas, 23 foram dentro da zona de rebaixamento. O ano todo você viu o sufoco que a gente passou, né? O time só começou a vencer na sexta rodada, 2-0 no Atlético Mineiro no Barradão, uma das 3 vitórias em casa. Foram mais 5 empates e 11 derrotas. Foi o pior mandante do campeonato. Não fez o dever de casa, ganhou essa partida fora, ganhou mais fora do que dentro de casa, inclusive perdeu a última dentro de casa. A grave crise política no clube piorou ainda mais a situação. O entra e sai de técnicos, dirigentes e funcionários afetou diretamente no rendimento da equipe em campo. Goleadas sofridas, zona de rebaixamento e a indignação da torcida. A segunda divisão era uma questão de tempo para o torcedor que já não acreditava mais. Alguém precisava salvar o Vitória. E a solução veio através de um velho conhecido, Wagner Mancini. Assumiu um desafio que muitos treinadores recusaram. Mancini chegou na 17ª rodada, a antepenúltima do primeiro turno. Pegou Vitória na vice-lanterna com apenas 12 pontos. Terminou em 16º, fora da zona do rebaixamento, com 43 pontos. Um aproveitamento de 47%. Os técnicos estavam aí todo ruim aí, não sabia nem jogar o time pra frente aí, pra jogar bola. E agora isso aí que chegou aí agora, aí botou pra descer agora. O treinador não conseguiu mudar o panorama do time em casa, mas fora de Salvador fez história. O Vitória fez partidas memoráveis como visitante. Foram 8 triunfos, 5 empates e 6 derrotas. Um surpreendente aproveitamento de 51%.
Atingiu a marca de melhor segundo colocado da competição, perdendo somente para o Corinthians, campeão brasileiro. Estava invicto, quebrou a sensibilidade do Corinthians, foi vitória, e aí a gente começou, né? Mas só que infelizmente dentro de casa a gente não estava tendo sorte. O Vitória termina 2018 com um sentimento de alívio de não ter voltado para a Série B. Mas o clima que ficou é de frustração, de mais uma vez brigar contra o rebaixamento. Agora só resta torcer para que em 2018 o roteiro não se repita. Aí um pouquinho das emoções que o Vitória trouxe para o torcedor. E que emoções. Assim, antes da gente entrar na parte técnica e tática, eu queria falar, acho que do lado espiritual, enfim, da superstição, da crença, da fé. Porque foi um desespero ali quando o Diego converteu aquele pênalti, né? O torcedor baiano, o torcedor do Vitória, vocês lá, e em fração de segundos veio o gol da Chapecoense, que trouxe um alívio novamente para vocês e para a torcida. Não tenha dúvida, Juliana. E logo a Chape, né? Vendo agora, e justamente a Chape vinha até de verde hoje em homenagem. Mas, enfim, né? Esse foi um ano muito significativo na minha vida, né? Talvez tenha sido um dos melhores anos da minha carreira. Porque reconstruir a Chape, ajudar em tudo aquilo que foi feito. A Chape ganhou um título estadual, passou de fase na Libertadores. Nós chegamos a liderar o campeonato no começo. Sim. Aí depois eu saio da Chape, venho para o Vitória, encontro o Vitória numa situação desesperadora, não somente pela parte de pontos, porque faltavam 7 pontos para sair da zona naquele momento, mas sim no dia a dia, a desconfiança, a falta de carinho, a falta de compreensão, a falta de ligação, não só o ambiente político, mas a falta de ligação com o torcedor. Então não foi fácil, foi uma situação muito diferente do que eu já havia vivido no futebol, mas felizmente a gente conseguiu blindar. E o Vitória, assim, ó, é lógico que o gol do Túlio de Melo, que até me mandou uma mensagem no dia seguinte, eu recebi 5, 6 mensagens dos atletas da Chapecoense felizes porque o Vitória não caiu. Que bacana. Porque isso é uma ligação e que foi vista por todo mundo o dia que nós jogamos lá. Então eu fico muito feliz por ter saído o gol do Túlio de Melo, mas eu tenho que ressaltar que o Vitória não caiu porque o Vitória fez uma campanha que possibilitou isso. Aquela vitória lá diante da Ponte Preta, a virada, a Batalha de Campinas, que foi intitulada dessa forma, ela nos deu a possibilidade de perder no último jogo. Né? Lógico que a combinação, o gol do Túlio de Melo, a gente não está tirando isso daí, porque foi muito importante. Mas o Vitória construiu uma campanha. O Vitória ganhou do líder do campeonato, do campeão brasileiro lá na Fora de Arena. casa foi impressionante. Ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Botafogo. O Vitória, ele não foi bem dentro de casa? É verdade, não foi bem. Foi muito mal, mas na a verdade. característica do elenco, a parte emocional do grupo, dos jogadores, era para se jogar bem fora de casa. Dentro de casa a gente tinha muita dificuldade. Então, assim, ó, que fique muito claro isso daí, que o Vitória conseguiu ficar na Série A pelas suas próprias pernas, porque teve um desempenho no segundo turno de G7. Isso. E se fosse o início do campeonato ali, estaria na Libertadores hoje. Então tem muita gente falando, a sorte que o Túlio fez o gol. Tudo bem, tivemos sorte por merecimento. São as coisas que envolvem o futebol, né? Que acontece mas com a todo campanha foi uma campanha de recuperação, de superação acima de tudo. Antes de ouvir o Cássio, Anderson, e da gente abrir aqui para esse debate, o Milton Neves mandou um recado para você hoje na rádio. A gente vai ouvir agora. Solta aí o áudio dele. Wagner Mancini, moço de Ribeirão Preto, que montou o time da Chapecoense do zero. Aí foi para Bahia. O Vitória tinha 99% de chance de cair. E não caiu. Ele montou a Chapecoense, que foi até para a Libertadores América, portanto não caiu, ela estava para cair, porque ela não tinha time, e o Vitória já tinha caído. E ele foi lá e consertou o time do Vitória, o Vitória acabou escapando. Parabéns, Wagner Mancini. Olha aí, o grande muito obrigado ao Milton Neves. Só falou verdades, né, Cássio? Legal, obrigado. Só falou verdades. O que Wagner Mancini fez, eu até
gosto de mencionar a chegada do Kleber Dídio também, no claro. Vitória, porque a gente não sabe exatamente o tamanho do trabalho de um diretor de futebol nos bastidores, ele não está aparecendo. Mas não tem a menor dúvida que você pegou uma equipe que não tinha como contratar mais, você tinha um elenco que foi se desmontando por contratações ruins no início da temporada, foi um elenco que teve dificuldade ao ser montado, e conseguiu uma campanha, como você bem colocou, que seria de Libertadores. Se o campeonato fosse, a partir da sua chegada no jogo contra o Cruzeiro, né, no primeiro turno até o final, o Vitória estaria hoje entre os 7 primeiros do campeonato. Então isso deve ser enaltecido muito, deve ser reconhecido, por mais que houvessem críticas a algumas decisões. Eu mesmo não entendi. E sempre vai ter. Olha, eu olhei o Neilton, um jogo contra o São Paulo, que eu não entendi o David não participar. Ninguém é unanimidade. Né? Exatamente, mas isso não pode, em momento nenhum, diminuir R$1 do trabalho que foi feito. Porque o que o Vitória fez nesse Campeonato Brasileiro, como o Anderson bem colocou, todo mundo estava dando Vitória para pensar 2018 na Série B, e o Vitória hoje está na Série A e, concordo, com as próprias pernas. Não tem conversa de que foi a Chapecoense que salvou o Vitória. O Vitória se salvou. Evidentemente que alguns outros, o resultado ter saído daquela forma dá esse peso, mas fazendo um exercício que eu fiz, inclusive, no ano passado, quando o Bahia subiu e o Oeste ajudou o Bahia, se as últimas rodadas se invertessem, claro, né, a gente estaria comemorando uma virada sensacional do Vitória que fez o Vitória se salvar. Então, foi o Vitória que se salvou, não há a menor dúvida disso, e o nome da salvação do Vitória, para mim, é Wagner Mancini. Tá aqui do meu lado. Quando assim, falam de Wagner Mancini, tem uma equipe por trás. Sim, claro. Tem o Walter Abrantes, tem o Anderson Batatais, tem o pessoal da análise de desempenho, tem o Kleber que chegou junto comigo. E tem também as pessoas que vivem o Vitória, que são muitas, que vocês sabem, né? O Anderson que está lá diariamente sabe disso daí, que vivem o Vitória e que fizeram de tudo também. Então, o departamento de futebol passou a funcionar, por quê? Porque o Mancini é um gênio, porque o Mancini é mais... Claro que não. Porque as pessoas entenderam que era a hora de darmos as mãos, de todo mundo focar no trabalho, e a gente conseguiu blindar o departamento de futebol. Por isso que nós tivemos êxito. Antes de o Mancini vir para o Vitória, né, eu analisava muito os bastidores e eu via uma tristeza nos jogadores. Eu não via uma vontade, uma confiança, aquela coisa assim... Autoestima baixa, né? Eu não tô bem, não estou me sentindo bem, entendeu? E quando o Mancini chegou e mudou assim, todo o ambiente do Vitória, não vou desmerecer o Ângelo jamais, né, o nosso Ângelo, preparador físico, mas eu percebi uma alegria assim no Lucas Itaberaba, no trabalho que ele fazia, os caras brincando, dando risada. E ele perguntei para ele: Lucas, por que seu aquecimento, os caras dão risada, os caras brincam? Ele: não, isso aí eu faço eles estimularem a competição entre eles, e já era uma brincadeira, e isso leva o cara para treinar mais leve, né? Foi uma estratégia que ele utilizou. E os resultados vindo esse ano foi muito improvável. O Vitória ganhou do Corinthians lá dentro. Nunca na história. Não, o pior é que nunca na história. Vencido na capital. Além disso, o Vitória nunca na história do Campeonato Brasileiro. Não, o Vitória nunca ganhou lá dentro do Corinthians. Sim. E de nenhum grande de São Paulo. Do Palmeiras ganhou lá dentro da capital de São Paulo pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro, nunca tinha ganhado um grande de que São foi Paulo. Com a gente também em 2008. Exatamente. E aí eu fico assim, esse foi um improvável, né? O Vitória é forte demais em casa, para ganhar do Vitória em casa é difícil, e esse ano não foi assim. O Vitória não é tão bem fora, e esse ano foi excelente fora. Então, se inverteu tudo, e não por sorte, por competência de tudo que aconteceu depois da fase ruim, né, que o Vitória saiu. O Vitória permaneceu na Série A. Então, foi até eu que perguntei a você, mas assim, na coletiva de ontem, né? Não tem como a gente não associar a Chapecoense ter feito gol com a permanência, mas seria injusto da nossa parte tirar o mérito do Vitória pela competência por ter permanecido também. Agora sim, ele falou pode fazer uma pergunta rapidinho aqui para você. Faça. Associação sua, pessoal, de ser a pessoa que se ofereceu para reconstruir a Chapecoense naquele momento terrível da história do clube, que foi lá, que fez, inclusive, um grande jogo de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, 1-1. É bom lembrar isso, que o Corinthians ficou muito tempo só não tendo nós não ganhamos aquele jogo porque teve um pênalti que o árbitro não deu no final do jogo. Exatamente. E ter feito esse trabalho, ter saído e de repente ser a Chapecoense, atletas que gostam muito de você, feito esse gol que acabou dando um alívio no momento final, isso representou o que para você? A associação sua foi muito especial, né? Foi muito especial, não tenha dúvida. Até porque quando o Vitória foi jogar em Chapecó, houve uma manifestação que nem eu esperava no estádio torcida, e dos jogadores. E quando acabou o jogo, eu não sei se a TV pegou essa cena,
mas eu estava me dirigindo ao vestiário e lá em Chapecó você tem que atravessar o campo. E no momento em que eu cheguei no centro do campo, esses mesmos atletas vieram, me abraçaram em grupo. Os 11 jogadores vieram e abraçaram. Que bacana. E alguns deles, eu não vou citar não, mas alguns deles disseram, o Vitória não vai cair. Se a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. E eles tinham alguns adversários diretos a gente. E o Patrick veio aqui na sexta-feira, na véspera do jogo, e ele falou exatamente isso, que ele conversou com uns amigos lá e o próprio Apodi, que a gente conhece bem aqui. Aí ele falou assim, não, eu falei com o Apodi disse que vai fazer de tudo lá contra o Coritiba e o Apodi participou diretamente do último gol. Se você analisar que aos 50 minutos do segundo tempo o Apodi está dentro da pequena área, é porque ele estava tentando realmente. Isso mesmo. É bacana essas construções do futebol. A gente está falando aqui, claro, do positivo pela permanência do time. Mas sabemos que o ano do Vitória foi muito difícil para o torcedor. Foi um ano que deixou muito a desejar, até pela expectativa do início da gestão, de contratações de nomes que tinham aí um espaço no mercado, mas que acabaram não dando certo aqui. E aí veio aquele turbilhão todo de bastidores. Mancini chegou, e claro, o Mancini fala aqui do grupo em geral, mas a gente sabe que quando ele chegou no Vitória, o time estava virtualmente rebaixado, com 12 pontos. E se mantivesse naquele ritmo, era certo de cair com algumas rodadas de antecedência. Aí vieram esses resultados fora de casa, que contribuíram muito. Dentro de casa, foi lastimável a campanha do Vitória, e a gente tem que ser realista, claro. Mas o que você espera agora, Mancini, para essa nova gestão que vem? Você tem contrato, e eu já queria te perguntar aqui, recebeu alguma proposta? Seu pensamento é ficar no Vitória? Ontem a gente comentou aqui que você sempre fala nas suas entrevistas de iniciar um trabalho, de construir um planejamento, e você teria oportunidade de fazer isso agora no Vitória, já que iniciaria o ano e com uma nova gestão, com um diretor de futebol que faz parte aí de um grupo que é seu também. Exatamente, aí tem 2 pontos. Só voltando um pouquinho ao time, felizmente nós também recuperamos alguns atletas. E isso é muito importante para a gente quando você chega no final do ano e vê que alguns atletas, inclusive o Patrick veio aqui, que foi de uma utilidade muito grande ao longo do campeonato. Eu vou citar 2 para você aqui, que se pegassem, se entrassem com o pezinho no campo, o torcedor queria matar, né? Thalisson e Jefferson, que o Thalisson fez uma grande partida. Jogo, talvez tenha sido o mais regular da partida. E a situação de Jefferson, eu acho que é ainda mais agravante, que Jefferson teve uma sequência de jogos consistentes como assim, né? Exatamente. Eu não estou falando aqui a sumidade do futebol, não. Mas a gente fala do resgate da confiança. Mas contribuiu muito. Sim. O único jogador que eu não consegui fazer isso foi o Cleiton Xavier, que é um exemplo de profissional, e eu tenho que falar isso aqui. Ele é um exemplo, no grupo, brigador, né, assim. Ele não joga a toalha, ele está sempre junto, mas enfim. E também tem um outro saldo. O Vitória chega no final do ano com possibilidade de venda de 4, 5 atletas, que naquela oportunidade não aconteceria. Isso. Então, hoje, um Kaique pode ser vendido, um David pode ser vendido, o Trellis pode ser vendido, o Neilton pode ser vendido, ou seja, Ramon pode ser vendido, Iago pode ser vendido. Então, também se valorizou um elenco. Agora, sobre a parte política do clube, eu sou um cara que não entro, assim, não apoio ninguém, me dou com todos eles, me dou com o Ricardo Davi, me dou com o Manuel Matos, me dou com o Raimundo Viana, me dou com o Agenor, ou seja, me dou com todos eles. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um pedido, já falei isso na entrevista domingo e vou repetir aqui. O Vitória, a primeira passagem minha, que foi 2008, não tinha tanta oposição. Era muito mais situação, todos se ajudavam. E hoje eu vejo pessoas brigando pelo poder, que seja de uma forma leal, mas que o clube não sofra com isso. A gente não pode, de maneira alguma, a partir do momento em que eu torço pelo clube, um clube centenário, fazer alguma coisa que possa prejudicar o clube. Então é importante que aquele que assumir, que ganhar, que mantenha uma linha e que se aproxime dos outros. E quem perder, que se aproxime também de quem ganhar.
E o clima que você pegou quando você chegou foi exatamente por conta desses problemas políticos, né? Exatamente. Então eu espero, assim, iniciar um trabalho bem feito. Eu tenho mais um ano de contrato. Não sei o que vai acontecer, mas a minha cabeça é para ficar no Vitória, para desenvolver o trabalho. Todas as vezes em que eu estive aqui no Vitória, 2 vezes eu tive a oportunidade de virar o ano. Então essa vai ser a 3ª vez. Eu espero realmente ter a capacidade de montar um grande elenco para que, não que o torcedor sofra, mas que ele tenha o orgulho de ir para o Barradão, que o Vitória seja novamente forte em casa. O Vitória hoje é um clube estruturado e que dá para fazer um bom trabalho. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar mais com Wagner Mancini. Eu quero saber o seguinte, começando o ano, planejando, contratando, o Vitória vai entrar forte no Campeonato Brasileiro ou vai ficar aí nessa situação mediana de novo? Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando com o Mancini, nós aqui, porque agora é você, torcedor, quem faz a pergunta primeiro das redes sociais. Põe na tela aí. O Henrique Anjos, bom dia. Queria saber de Mancini qual será a filosofia de contratação para 2018. O que será a prioridade para o primeiro semestre? O que será feito para mudar os resultados dentro de casa? E o que fazer com os medalhões do grupo? A exemplo de Cleiton Xavier, Chiesa, André Lima, Carlos Eduardo, Danilinho. E do grupo tem algum substituto para David, caso ele seja negociado com o Palmeiras? Muitas perguntas para você aí. Veio um pacote de perguntas. Eu vou tentar sintetizar aí, mas resumir. Olha, é difícil você falar alguma coisa sobre 2018, porque vão ter eleições e a partir do momento em que entrar um novo presidente é que nós vamos sentar para conversar. O que nós acertamos é que até o dia 13, que é o dia das eleições, nós temos que trabalhar. Então hoje eu vou sair daqui, vou almoçar e vou para o Barradão, para já preparar alguma coisa, porque a gente não pode ficar esperando 15 dias, o mercado se movimentando. Nós vamos, além de perder jogadores, chegar atrás, né? Na concorrência dos outros. Então nós temos que trabalhar até o dia 13. Dia 13 entra um novo presidente e a partir daí a gente apresenta aquilo que já tiver. Alguns atletas aí citados devem ficar, outros têm contrato, então não tem como simplesmente você chamar o cara e falar, ó, tchau, vai embora, porque aí tem uma dívida com o cara. O André Lima se despediu já, né, nas redes sociais. Ele se despediu, mas o André é um jogador que eu quero que fique. Né? Eu quero que fique. Se ele tiver alguma coisa mais interessante, assim como eu já sei que alguns atletas têm alguma outra coisa interessante, ninguém vai segurar ninguém. Mas é importante que quem ficar, fique realmente a fim de entrar e jogar. E tentando ainda esticar um pouquinho, eu acho que o Vitória tem que montar um time já desde o primeiro dia do ano, um time que possa ser reforçado para o brasileiro, mas não aquela história de entrar com um time no estadual para que durante o campeonato a gente possa melhorar. Aí não engrena, né, Mancini? Agora, com esse time que nós terminamos o ano, com mais 5 ou 6 peças, a gente brigaria, tanto é que desde que a gente assumiu até o final do campeonato, a gente estaria no G7. Então, com mais algumas peças, a gente faria um time mais competitivo ainda. Muito bem. Agora vamos ouvir o torcedor nas ruas. Tem bola dividida. Como é que você faz esse negócio aí, para esses caras jogar tanta bola assim desse jeito aí? Os caras jogou bola. Eu acho que ele quis dizer... Como é o nome dele, Eben? Fernando Felipe, eu acho que ele quis dizer nesses últimos jogos, né? Porque a gente sabe da limitação do elenco do Vitória. Então, você tem que usar artifícios. Eu costumo usar para eles até... Diariamente a gente conversa. O Anderson, que vai mais lá até do que o Cássio, ele vê que todo início de treino a gente tem uma dinâmica ali, fala alguma coisa. Por quê? Porque você tem que tirar o máximo do jogador. Se a gente for analisar os elencos do brasileiro, você vai ver Palmeiras, Flamengo e talvez um outro time aí com um elenco um pouquinho melhor que os outros. A grande maioria é equilibrado. E dentro desse equilíbrio, você tem que tirar do jogador o máximo que ele pode te dar, na parte emocional, na parte física. Então, você intensifica os treinamentos para que dentro de campo o seu time seja mais intenso que o outro. Você fortalece o setor de marcação para quando você não tiver a bola, você ser um time chato que o adversário não gosta de jogar contra. Então, tem algumas artimanhas. Agora, são os mesmos atletas que podem render mais a partir do momento que joguem o seu limite diário para cima. Outro bom exemplo é o Botafogo, né?
Se a gente for parar para observar o elenco do Botafogo, comparar no 1 a 11, tiver muita dúvida quem é o melhor elenco, Botafogo ou Vitória. O Botafogo disputou a Libertadores, chegou perto mas de já está no terceiro ano jogando junto. Isso. Isso também tem um trabalho de longo prazo do treinador, né? Que isso é muito importante também para criar uma equipe forte. Eu falei deixei uma pergunta aí no ar no último bloco, porque você conhece muito bem o futebol baiano e, infelizmente, eu acho que passa muito pela gestão do nosso futebol, o apequenamento, né? De você não acreditar que pode mais. Isso me deixa furioso. Pois é, a mim também, eu acho que a todos nós, porque eu sou uma apaixonada pelo futebol nordestino e a gente quer que isso se fortaleça, mas os resultados precisam vir para aumentar a credibilidade. E aí a gente vê, em alguns momentos, um planejamento para um time brigar ali do meio para baixo para se manter na primeira divisão. Quando isso vai mudar, Mancini? Você tem intenção de mudar isso no Vitória, por exemplo, para 2018? Eu tenho intenção de mudar isso. Em 2008, na minha chegada no Vitória, você ainda era setorista. Eu batia muito em algumas coisas em termos de estrutura. O Vitória tem que ter mais, porque eu vinha do Paulista de Jundiaí e nós tínhamos ganho uma Copa do Brasil com uma estrutura muito pequena, mas uma estrutura de pessoas muito interessante. Hoje, a Universidade do Futebol, que é do João Paulo Medina, ela já tem um certo nome. Naquele momento, ela estava se criando e muita coisa da Universidade do Futebol era do Paulista, veio do Paulista, de ideias do Paulista. Então, eu cheguei no Vitória em 2008 e quis mudar uma série de coisas. Em 2015 foi feito isso, ou seja, 7 anos depois. Ter um centro de treinamento com campos bons, oferecendo aos atletas. Me incomoda um pouco entrar no Vitória pela parte da base e ver um puxadinho feito aqui, um puxadinho feito ali, um puxadinho feito ali. Os meninos, o Vitória é um dos times que mais revela jogador, Sim. que mais vende. Tem que separar um dinheiro para derrubar tudo aquilo lá e fazer uma coisa decente. E eu estou falando aqui, e já falei isso para todas as diretorias que eu fiz parte. Esse negócio de puxadinho tem que acabar. Então, essa é uma mentalidade que você acaba levando para o campo. Claro. Porque o jogador que vem de grandes centros, ele olha aquilo lá e fala, o Vitória pensa pequeno. Isso. O Bahia pensa pequeno. Eu não estou falando só de Vitória, eu estou falando de Bahia, eu estou falando de Sport, de Santa Cruz, de Náutico, de Ceará, de Fortaleza. A gente comemorou a subida do Ceará, e muito, claro, e lamentou a queda para a Série C de outros 3 nordestinos. Exatamente. Náutico, Santa Cruz e ABC. E times que normalmente poderiam estar na... Então, assim, ó, o que tem que mudar é a mentalidade. Eu sou de Ribeirão Preto, até o Milton Neves ali falou, paulista, mas eu acho que aqui a gente acha que tudo lá está certo e não é assim. Nós temos total capacidade de fazer grandes times e o Nordeste de montar times que batam em igualdade de condições com qualquer time do Sul. E vamos citar um exemplo aqui só para complementar, porque a gente sabe a disparidade de receita, é claro, ninguém tem dúvida disso, mas tem uma pessoa aqui que sabe melhor que ninguém. A Chapecoense, a receita da Chapecoense, assim, aí você pega uma Chapecoense devastada por uma tragédia que pegou o mundo todo, né, que deixou todo mundo chocado. Aí você refaz um time e, claro, tem a pressão psicológica do peso dessa tragédia e esse time consegue ganhar um estadual, consegue depois se classificar para uma Libertadores, passou na Libertadores, venceu o Lanús lá dentro. No final agora garantiu para a Libertadores e a gente que tem uma receita até melhor, não consegue. Então, a Chapecoense é um grande exemplo disso, Juliana, porque a Chapecoense ela é movimentada pela comunidade. A comunidade, todas as pessoas vão ao estádio, as famílias vão ao estádio. Logo que eu cheguei em Chapecó, eu estava indo do estádio até o hotel, que dava mais ou menos umas 5 quadras, andando. E aí 2 senhoras me pararam na rua e seguraram na minha mão, e eu até me emocionei na hora. Elas chorando, elas falaram assim, você é um enviado de Deus aqui pra gente. Você vai ajudar na reconstrução, tudo. Isso foi logo no início. Ou seja, 2 senhoras de 70 e poucos anos, irmãs que moravam juntas. Aqui em Salvador, há uma divisão por Bahia e Vitória, o que é uma coisa natural e saudável. Até porque a cidade é muito maior, A cidade é muito maior, mas tem que haver também uma integração maior.
Assim, às vezes eu fico ouvindo assim, o sócio torcedor paga X, lá no Sul paga tanto, aqui... Assim, a integração ela tem que ser diferente. Ainda me incomoda o fato de ver o torcedor indo para o estádio e vaiando e criticando quando ele deveria ter amor pelo time. Ele deveria, e talvez nós ainda aqui no Brasil não consigamos enxergar o quanto isso é essência do ser humano, é você ir para o estádio e tentar ajudar com que a bola entre. E não criticar querendo algum tipo de poder ou querendo influenciar dentro do clube. Esse não é o papel do torcedor. Esse também me incomoda um pouquinho a imprensa, quando a imprensa começa a analisar o que já aconteceu. E também torna-se negativo, embora o papel da imprensa seja um papel espetacular para reaproximar todas as vezes. Então tem muita coisa a ser feita. Acho que é muito mais parte emocional do que dinheiro nesse sentido. Eu concordo com o Mancini, porque eu vejo como a gente tem um instinto a um tipo de crítica que não constrói. Uma predisposição, eu falo muito aqui, é como se a gente tivesse medo ou receio de ser feliz, de tentar propor, de arriscar, errar, de fazer diferente. Exatamente, de fazer diferente. É como se existisse uma marra para você ter uma proposta nova. A gente tem um estado que é gigantesco. Olha que você pode minerar de jogador, buscar e equilibrar o que o Ju colocou. Existe um desequilíbrio financeiro, sim, mas Bahia e Vitória, quando vão para a Série B, eles são os poderosos da Série B e várias vezes passam problemas. Por quê? Porque é um trabalho que precisa ser bem feito. Então, você tem na Série A, o Capa é baiano, lateral esquerdo do Avaí, o Murilo, zagueiro titular do Cruzeiro, é baiano. Estou pegando alguns exemplos. Então, assim, o menino do Coritiba, o Alan Santos, um grande jogador, já passou pelo Vitória, mas eu estou dizendo o seguinte, por que esses atletas, eles não ficam, por que eles não saem aqui? Tem qualidade, mas você precisa aprender a minerar e aprender a trabalhar. E, às vezes, a gente fica muito preocupado em valorizar o que é de fora. Aí você vê um jogador que é de fora, ele vem aqui, ele pode errar muito mais do que um atleta que vem da base. Essa é uma parte que eu vejo que acaba atrasando um pouco o nosso desenvolvimento como futebol. Exatamente, eu concordo. Mancini, eu tenho uma pergunta para você, né, mudando um pouco o assunto. Como eu citei aqui, a questão do Vitória estar deteriorado antes de você chegar e mudar todo o ambiente, né? Claro, sempre o Vitória teve bons profissionais, né? Teve aí o próprio Ângelo Lopes, foi demitido, que eu conheço o trabalho, é um excelente profissional, e mudaram algumas coisas, mas... o que é que você fez, Mancini? Você e o Kleber Diglo também, que é muito importante, diga-se de passagem. Claro. Diga-se de passagem, é bom eu dizer isso porque eu estou no bastidores e estou vendo. O que é que vocês fizeram para reconstruir esse Vitória que estava deteriorado, principalmente o time, emocionalmente muito abatido, que quando entrava em campo já era vaiado, Mancini? Exatamente, essa é uma pergunta interessante, porque o primeiro dia dentro do campo, eu cheguei para os atletas e pedi para que eles falassem o que estava acontecendo. Então, assim, gerava, ainda tinha naquele momento uma certa desconfiança por parte deles mesmo, uma falta de confiança visível, uma autoestima muito baixa. E aí eu passei a falar, tá, mas você é um grande jogador, você jogou no exterior, jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco, no Coritiba, enfim... você também, então ao invés de eu chegar falando, eu quis ouvir. E eles acabaram falando para mim aquilo que eles sentiam, e a partir dali a gente passou a administrar como? Eu, Kleber, Walter, Anderson, que são os caras, Lucas Itaberaba, Washington, enfim, Flávio Tanajura, como? A gente dividiu e aí a gente agiu, A hora que o atleta estiver no departamento médico, aí eu chamei os fisioterapeutas e os médicos, eu não quero saber de nada que seja negativo. Ali o cara tem que sair o mais rápido possível. A hora que ele estiver dentro de campo, ele tem que ter intensidade, e se tiver qualquer tipo de piadinha, de brincadeira, que às vezes é interessante ter, mas naquele momento não, eu vou cortar. E assim a gente foi respaldando e fazendo com que todos eles andassem na mesma direção. Porque o mais difícil quando você chega num clube onde vive uma situação diferente é quando você olha para as pessoas e conversa com as pessoas e cada uma enxerga para um lado, olha para um lado. Então, naquele momento, a gente pegou o grosso, a massa e falou, nós vamos olhar para cá.
nós vamos conseguir. Para isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E foi dando certo. E é lógico que o resultado de dentro de campo faz com que o atleta acredite naquilo que está sendo passado. Então, isso também veio em termos de confiança. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais perguntas das redes sociais para o Wagner Mancini. Fica aí, voltamos já. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Antes da pergunta das redes sociais, ô Mancini, seus treinamentos lá, eu sei que você dá uma corridinha no Barradão, estão surtindo efeito. E na hora que você mais precisou, não te decepcionou. Olha o pique que o professor deu. Genial. Na frente dos jogadores. O nome do peixe é Não Pinóquio. teve um jogador para alcançar ele. Ganhou Olha, eu os vou 100 te metros falar uma rasos. coisa, você sabe que isso aí virou meme. Virou, né? eu recebi por WhatsApp Mas também. na hora, nós estávamos de frente para a torcida da Ponte Preta. E quando a torcida fez tipo de uma avalanche para vir em direção ao alambrado e começaram alguns a sair, o delegado da partida virou para mim e falou assim, Mancini, corra pro vestiário. Eu falei, eu não pensei duas vezes, saí no pinote, olha lá. Agora, ninguém sabe, mas na hora que eu fui pular a placa ali, rasgou minha calça. Minha calça... Pelo menos você se livrou. Mas ao menos eu cheguei inteiro no vestiário. Patrick veio aqui e falou, ninguém conseguiu alcançar ele, foi o mais rápido. E de calça jeans. Claro que a gente tá rindo agora, mas foi um desespero aí nesse momento. Quem tava assistindo também, eu tava, e a angústia que a gente sentiu ali foi... Me permita até lembrar que eu estava transmitindo o jogo e Marcos Valença, nosso repórter lá na Rádio Sociedade, estava no campo. Mentira! Quando deu aquele... E olha que ele é a parte física dele, ele correu Um pouquinho avantajado. Então, imagine, aí o Fabrício Cunha fez, olha, Valença, não se preocupe em reportar nada, apenas se proteja. Ele fez, já estou no vestiário. Tá no ar, tá gravado. Foi incrível. Ele deu um pinote incrível. Olha, eu vou te falar uma coisa, o ambiente do vestiário foi muito engraçado, porque tinham repórteres, jogadores da Ponte Preta, jogadores do Vitória, um olhando para o outro sem saber o que estava acontecendo. Né? Parecia que lá fora tinha um ataque nuclear e que a gente tinha que se abrigar de alguma forma, cara. Foi uma coisa terrível, que até hoje eu não tinha vivido no Graças futebol. a Deus não foi pior, né, Marcelo? Graças a Deus, sei lá, eles tiveram medo e se mandaram, voltaram. É verdade, as imagens Mas foram quem terríveis. que não sabia que a torcida da Ponte ia invadir? Pois é, e esse estádio a gente sabe que ele não tem condição para um momento como esse. O valor é R$6, R$6 inteira, R$3. R$3,5. Possibilitou aquele que é menos instruído e mal educado também. Né? E uma coisa interessante, assim, né, é que a polícia de Campinas, ela não usa mais os cachorros. Porque o cachorro detém, né? Sim. Muito, né? O cavalo, o cachorro, Sim. o animal, de certa forma, ele se impõe demais, né? Porque o torcedor, muitas vezes, ele não tem medo da polícia, não. Eles vão pra Ele cima. vai pro embate mesmo, né? É verdade, mas enfim, esse jogo aí importantíssimo para o Vitória, para a permanência do Vitória hoje na primeira divisão, né? Uma virada histórica que certamente ninguém vai esquecer, né? Foi algo impressionante mesmo. Eu acho que foi o retrato do Vitória no campeonato. Foi a superação realmente do time. Né? É verdade, palavra-chave. Põe aí mais uma perguntinha das redes sociais para o Wagner Mancini na tela. Dessa vez quem pergunta é o José Alves. Mancini, o Patrick estava jogando muito domingo. A marcação que ele estava fazendo estava impecável. Porque ao invés de colocar Neilton no lugar de Chiesa, já que você já tinha colocado o André Lima, preferiu colocar Kaique Sá, que apesar de ser um bom jogador, peca muito na marcação. Então, aí é que eu falo. Aí é fácil analisar a hora que a substituição não dá certo, né? Eu diversas vezes fiz isso e fui elogiado. E quando o Kaique toma o drible, o Mancini mexeu errado. Toda e você teve problemas para escalar esse time. E toda substituição pode dar certo ou errado, Sim. né? O Patrick, ele vinha muito bem no jogo. O que eu pensei? O Patrick conseguindo jogar à frente do Kaique vai me possibilitar uma saída rápida de corredor. Eu poderia ter optado com o Kaique na frente, o
Patrick atrás, não ter mexido. Só que o Kaique não consegue jogar de costas e o Patrick está mais acostumado. Então foi simplesmente o que eu havia feito em todo o campeonato. Só que como ele toma o drible do Vinícius Júnior, o Mancini marcado. E você perdeu um pouco da velocidade a transição rápida, né? Com o André Lima. Quando ele entrou, então eu percebi. Na hora que você colocou o Kaique, eu falei, ele sentiu. Então, e uma coisa muito engraçada e importante de eu dizer aqui, eu entrei com o André Lima nos treinamentos de titular pelo merecimento, porque ele vinha entrando muito bem nos jogos. Em determinado momento, ele encostou em mim e falou assim, Mancini, se você quiser entrar com outro time, cara, eu fico no banco na boa, claro que eu quero jogar, mas eu tô vendo que a nossa velocidade caiu demais. Então, é o atleta que sabe o potencial dele, tem a percepção e não se coloca à frente do grupo. Verdade. Se coloca, assim, dentro do grupo, falando, o que for melhor para o grupo, eu não quero ser rebaixado. Então, você toma a decisão. Eu falei, não, beleza e tal. E eu já havia testado o Chiesa e achei que com o Chiesa a gente teria uma movimentação maior para que o André pudesse entrar no segundo. E eu posso confirmar isso que você está falando, que o André Lima quis, porque ele tinha entrado depois, aí ele chegou lá no canto, aí me perguntou assim, quanto tá os jogos lá estão quanto, como é que tá? Ele estava desesperado, ele queria saber como é que estava. Estamos caindo, estamos ficando, como estamos? Eu falei, calma, vai jogar, tá 1-1 lá. Aí ele foi e perdeu aquele gol com o César, né? Quase faz o gol e tal. Mas ele queria, um cara que queria ficar. Agora, Mancini, o que acontece com o Chiesa? Por que Chiesa, ele vai para um jogo desse, que de repente serve para ele recuperar esse ano que foi ruim para ele no Vitória e ele também não vai bem? Então, o Chiesa já foi meu atleta no Náutico também, foi muito bem. Realmente no Vitória este ano ele não conseguiu reeditar os melhores momentos. Ele teve uma série de problemas também. Ele machucou, ele teve lesão de pubis, ele teve uma microcirurgia que teve que fazer novamente. Então ele perdeu um pouquinho da sequência. E há também uma coisa muito interessante, assim, o Trellis encaixou muito bem no time. Sim. Né? E quando o Chiesa voltou, o Chiesa teria que jogar, supostamente, ou no lugar do Trellis, ou na esquerda, onde o David vinha arrebentando. Até no jogo do São Paulo, que a Juliana lembrou, eu tirei o David e eu vi que eu errei. Todo mundo cornetou. Todo mundo cornetou. E assim, e com razão. E no jogo seguinte você reparou o seu erro. Eu reparei. Por quê? Porque o David, naquele momento, também não estava jogando o que ele poderia jogar. E a partir do momento que ele saiu e voltou, ele foi um outro jogador. Então, eu acho que o Chiesa, ele sofreu um pouquinho com isso daí. O Chiesa é um pouco introspectivo e isso atrapalha o jogador no momento onde ele tem que se impor. Ele tem uma imposição muito forte dentro de campo, mas no grupo é um cara que tem que melhorar isso. Eu sou fã do futebol do David. Eu acho um jogador que tem um futuro brilhante. Ele tem características muito peculiares para você juntar num atleta, né, Mancini? Você pode falar bem isso, ele tem força, ele tem velocidade, ele sobe, ele desce com facilidade. Ele é técnico, ele sai para os dois lados. Tem uma disciplina tática muito interessante também. Uma coisa muito interessante dele, que fez com que o futebol dele evoluísse muito esse ano, foi a parte emocional. O David, 2015, 2016, ele perdia uma bola. Não tinha confiança, né? Ele sentiu o estádio. Hoje, não. Ele perde a bola, ele vai para cima. A idade também, né? Ele é novo ainda. Acho que ele tem uns 22, né? Maturação. Eu também gosto muito do David, só que eu não entendo, às vezes, a tomada de decisão dele, assim. O último terço do campo é um cara que sai de lá da zaga, até trombando todo mundo, ganhando todo mundo. Na hora do último passe do chute, ele escolhe o mais difícil. Daqui a pouco, Mancini pode falar. Mas ele está em aperfeiçoamento nesse sentido, né? Ele evoluiu numa série de coisas, mas nesse sentido ele está... E eu falo aqui, eu acho ele tão participativo nos 90 minutos que ele aparece mais. Então a margem de erro dele é maior. E acertando mais. E outra coisa, eu vou defender logo aqui, de novo. Aquele lance para mim contra o Cruzeiro, ele fez o certo. Que o pessoal valorizou demais o passe, como se ele quisesse florear aquele toque por cima. Não. O Fábio fechou completamente o ângulo pro lado. Eu não condeno. É assim, todo mundo ficou chateado porque naquele momento o Vitória precisava tanto do gol para... Porque aquela vitória... a gente já não dependeria do último jogo. Isso. Então, talvez ele foi, entre aspas, chamado a atenção muito mais pela situação do clube do que pela escolha na hora. Isso aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já. Fica aí.
Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você, Mancini. A gente já entrou no último bloco, até eu estava confuso. Falei, não é possível que o papo tá bom demais. O papo tá bom, então rende, né? Mas eu queria aproveitar você aqui para falar da questão dos treinadores, que eu sei do Brasil que você tem uma participação muito efetiva na federação de vocês, né? Como é que tá o projeto para 2018, de todas aquelas questões que vocês queriam de melhorias? Então, o projeto, ele se iniciou através do deputado Zé Rocha em 2013 e está até hoje para passar na Câmara de Deputados. Então, nessa semana ele deve ser aprovado, aí ele vai para o Senado, e no Senado, ele sendo aprovado, no Senado é mais fácil, ele sendo aprovado passa a ser lei. O quê? O treinador tem que ter um contrato assinado, ele tem que ter esse contrato registrado na CBF, ele tem que aparecer no BID para poder estar no campo. Na medida em que o time demitiu o treinador, vamos supor, ele demitiu o Anderson, só pode entrar o Cássio quando ele tiver acertado a rescisão contratual do jogador. Ou seja, tudo que é coerente e que acontece em qualquer sindicato, né? Em qualquer... Os direitos trabalhistas, os direitos de fato. que hoje a gente não tem. Então, se o atleta hoje ele é demitido, ele recebe o contrato. O treinador não. Então, tem uma série de coisas. Então, para isso também, a qualificação dos treinadores, que tem que existir. Então, é uma cobrança que a gente faz da CBF. Por quê? Porque a gente está perdendo mercado no exterior. Agora, dia 8, sexta-feira, eu vou para Teresópolis, porque nós vamos ter o curso Licença A e Licença Pro. Então, são 100 treinadores que vão estar juntos. Dia 11 a gente tem uma reunião para exatamente falar sobre isso daí. Então, hoje, Juliana, a gente tem um grupo de WhatsApp com 150 treinadores, do Tite até técnico da Série D do brasileiro, discutindo tudo isso daí. Então, graças a Deus, a classe está bem mais unida. Isso aí. Já eu falo mais com o Mancini, porque eu gosto de abrir espaço aqui sempre para solidariedade. Eu estou recebendo essa gatinha aqui, a Natália, que faz parte de um grupo Loucas pelo Esporte Clube Vitória. E vocês estão fazendo um evento aí e precisam da participação de todo mundo, né, Nath? Bom dia, fala aí para o pessoal. Vamos convidar todo mundo para ajudar o próximo, principalmente nesse mês, né? Dezembro, Natal chegando. Boa tarde, pessoal. Então, o projeto foi criado em 2015. Era só uma fraternização mesmo da gente para arrecadar alimentos, roupas, tudo que possa ajudar, né, realmente. Só que a procura foi tanta que a gente resolveu ali na hora mesmo criar um mini campeonatozinho com 4 times. Hoje o projeto foi para frente, graças a Deus. Temos aí 16 times, né? Será feito dia 17 de dezembro agora, na Arena Imbuí, às 11 horas. A entrada é 1 quilo de alimento, então você que tem aí roupa sobrando, alimentos, doe, entendeu? Material de limpeza. Isso, álcool, talas, material cirúrgico, tudo será revestido por La Vida, entendeu? Que é um lar que cuida de gente que realmente precisa, crianças que têm alguma deficiência física, entendeu? Sim, então vamos resumir aqui e convidar todo mundo. No dia 17 agora, já acabou o futebol pra gente, né? Então, você no dia 17 de dezembro agora, vá lá na Arena Imbuí, vai ter um torneio muito interessante e principalmente, no final de tudo, você vai estar ajudando ao próximo. Como? Vai levar o seu quilo de alimento não perecível, que é a entrada para o torneio, e leva o que você tiver em casa. A gente sempre faz aquela faxina de fim de ano, né? Vai tirando alguma coisa que você não usa mais, leva um cobertor, leva material de limpeza e aí vai ser tudo revertido para o Lar Vida, né, Nath? O Lar Vida, que cuida de Fala no microfone. Cuida de crianças de 0 até jovens de 30 anos. Pronto, obrigada, linda, e parabéns pela atitude de vocês, viu? Vem comigo aqui para a gente continuar com o Mancini, porque 2018 está batendo na porta. Ele já falou que primeiro está esperando a eleição aí se definir, para a gente saber quem vai comandar o Esporte Clube Vitória, mas o torcedor quer saber, Wagner Mancini, você já falou de algumas contratações pontuais que precisam existir. Já está com nomes ali no papel? Já temos alguns nomes, sim, até porque a gente não pode vacilar que os outros clubes agora vão exatamente intensificar essa busca no mercado, né? Então já tem alguns nomes onde a gente
já está falando, né, mas nada certo ainda, nada ainda definitivo. Dá para dizer pelo menos qual setor que você pensa que é mais importante? Em todos os setores. Nós temos que buscar jogadores para o setor defensivo, para o meio-campo e para o ataque. Até porque você pode perder alguns, ainda não se sabe, né? E alguns importantes. Importantíssimos, né? Se nós tivéssemos essa base o ano que vem com mais 5 ou 6 jogadores, eu sei que o Vitória entraria forte no ano, né? Mas certamente pode ser que a gente perca alguns atletas. Ô Anderson, Manuel Matos, Raimundo Viana, Ricardo Davi, a briga está forte. Está forte e indefinida a situação da eleição do Vitória. Inclusive o Agenor Gordilho declarou apoio total ao Raimundo Viana, ele não vai sair candidato, o Agenor Gordilho. Então vamos aguardar para ver, né? Fato não tem como dizer um favorito, até porque tem segundo turno. Muita gente não sabe, mas o Ricardo Davi, o Manuel Matos, o Raimundo, se forem para ser eleito no dia 13, tem que ter 51% dos votos. Se tiver 50%, não vai. Não vai. Tem segundo turno com aquele segundo colocado. Então, aí... E o segundo turno é quanto? 7 dias após. Já está preocupado com a... Não, então, peraí. Entra janeiro. O planejamento dia 13? Dia 13 com 7 e 20. Natal, aí, meu Deus do céu. 18 de janeiro tem jogo. Por isso que a gente tem que trabalhar. Tá certíssimo, é isso aí. Eu sou contra segundo turno, né? Porque é um colégio Atrasa eleitoral... muito. Além disso, é um colégio eleitoral muito reduzido. Saiu a lista hoje, 3.200, fora aqueles que não saíram também. E também prejudica o futebol. Eu tô com o Mancini, eu vou até dar uma porrada aqui, porque, pessoal, esquece a polícia. Vocês não são Vitória? Vocês não torcem pro Vitória desde pequenininho? Você não tem sangue do Vitória? Esquece a política, pensa no clube. Por que ficar brigando pelo poder? Perder o poder? Torça, ajude o que ganhou. E não ficar com mimimi, coisinha ali atrás. A gente vê prejudica, muitos torcendo bicho. contra. Vamos lá, você não é Eu só Vitória? vou contra você numa coisa. Eu não sou contra o segundo turno, não, porque foi o segundo turno que salvou o Vitória. Wagner Mancini, uma mensagem para a torcida rubro-negra de fim de ano. Mensagem de um Feliz Natal, de um ano novo cheio de alegria aí nas suas casas, né, com a família, com os amigos. Eu acho que o bacana da vida é exatamente isso, a gente chegar no final do ano sabendo que o ano que vem vai ser melhor, mas que esse ano a gente lutou muito para que tudo saísse como a gente gostaria. O Cássio, Anderson, fundamental para o Vitória que ele permaneça, né? Fundamental, principalmente porque a gente cada vez mais precisa que os trabalhos tenham um longo prazo, tenham uma continuidade para que o futebol consiga se desenvolver, né, Mancini? Então, exatamente. Um técnico que conhece o Vitória, tem a cara do Vitória, chegou e conseguiu mudar uma realidade absolutamente desfavorável. Então, faço votos que ele permaneça e consiga terminar o ano também, né? Nas outras vezes você acabou saindo. Verdade, uma foi positiva, teve proposta, mas enfim, que você consiga fazer um trabalho de longo prazo no Vitória. E além de ser o técnico que mais vezes comandou o clube, o time, é o treinador, para mim, a minha opinião, que mais tem a cara do Vitória, que ele gosta de propor o jogo, gosta de jogar ofensivo, revela jogador. Muitos atletas foram revelados através do técnico Wagner Mancini, então que esse trabalho de reconstrução do Vitória inicie também na comissão técnica com o Mancini. Ele já disse que vai ficar, então, tá? Para você aí, torcedor, acalmar o coração. Wagner Mancini, muitíssimo obrigado. Um Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e até 2018. Muito obrigado, Juliana, a todos vocês, ao Cássio, ao Anderson também, né? É sempre uma satisfação vir aqui falar de futebol, falar do Vitória, né? Um Feliz Natal para você também. Falar com você é sempre bom. Vou te lembrar que hoje o Band Cidade começa mais cedo, às 3h50, porque vai ter jogaço de bola na tela da Band e você não pode perder. Te espero amanhã às 11h30. Tchau, tchau. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. It's a kind of magic. Eu tô aqui porque eu acredito. You